O título da mensagem de hoje é: Cristo é Deus ou não? Existe desde a eternidade maior, igual ou menor do que Deus? Esta pergunta, naturalmente, é uma pergunta embaraçosa. E quero dizer mais que, se há uma pergunta teológica que tem suscitado mais respostas que nenhuma outra, é a pergunta que Jesus dirigiu aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Está em Mateus capítulo 16, versículo 13. Então há muitas opiniões divergentes a respeito da pessoa de Cristo. E há um período na vida de Cristo, mencionado em João capítulo 1, no princípio era o Verbo. A palavra verbo é indicativa da pessoa de Jesus. Então diz o texto, no princípio era, mostrando assim que Cristo sempre existiu. Ele não se fez no princípio, mas ele era. Dessa maneira, há um período na vida de Jesus que nós chamamos de pré-existência. Então, a pré-existência do Filho de Deus não pode ser questionada. A palavra de Deus, que é o fundamento da nossa fé, não deixa aí qualquer margem para dúvidas. Ambos, Antigo e Novo Testamentos, ensinam de modo definido e claro que Cristo era um com o Pai antes da sua encarnação. Então nós temos na continuidade de João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo. Segundo ponto, o Verbo estava com Deus, mostrando distinção de pessoas, e o Verbo era Deus, mostrando a natureza divina de Jesus, antes de tomar forma humana, que nós olhamos em João 1:14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aí está uma colocação que é desconhecida por algumas pessoas, como se Jesus passasse a existir apenas no momento em que nasceu de Maria. E quero mais dizer ao prezado ouvinte a forma positiva como esta verdade é apresentada pela palavra de Deus. Por exemplo, Moisés escreveu: de eternidade a eternidade, falando do Pai, tu és Deus. E Jesus, na qualidade de Deus, apresentou-se como eu sou. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Êxodo 3:14. Quando esteve na terra certa vez, os judeus perguntaram a Jesus: és maior do que o nosso pai Abraão, que alegrou-se por ver o meu dia, e viu e regozijou-se? Estas palavras levaram os judeus a fazer uma nova pergunta: ainda não tem 50 anos, como é que viste Abraão? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa declaração que acabei de citar está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 53 e versículos 56 a 58. Por meio dessa afirmação, Cristo não somente confirmou sua pré-existência, mas também sua deidade absoluta. Aqueles que ouviram dizer antes que Abraão existisse, eu sou, reagiram com violência. Pegaram em pedras para apedrejá-lo, porque, segundo a lei de Moisés, eles estavam autorizados, de acordo com Levítico 24:16, quem blasfemasse o nome de Deus deveria ser apedrejado e morto. Para eles, Jesus estava blasfemando. Então, quiseram
pôr um castigo sobre Jesus por causa de achar que ele cometia uma blasfêmia. Através, entretanto, do profeta Isaías, o Senhor Jesus é descrito como o alto, o sublime, o que habita a eternidade. Está no livro de Isaías 57, versículo 15. E o profeta Miqueias, aquele que profetizou o lugar do nascimento de Jesus, torna clara a pré-existência de Cristo através das palavras, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias, capítulo 5 e versículo 2. Salomão também proclama sua pré-existência de forma explícita. O Senhor me possuía no início das suas obras, antes das obras mais antigas. E aí Jesus refere a si próprio em João 6,51. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. E ele dizia em João 17,5. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha junto de ti antes que houvesse mundo. São declarações bíblicas tão claras que pensamos como é que há pessoas de má vontade que ainda chegam ao desplante, à blasfêmia de achar que Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa. Quando Miguel é uma pessoa criada, como ele existem milhares e milhares de príncipes, como diz a Daniel 10 e 13. E o apóstolo Paulo não deixa margem para qualquer dúvida sobre sua crença na pré-existência de Jesus. Ele o anunciava como eterno, onipotente, igual ao Pai e aquele por meio do qual o mundo foi feito. Ele escreveu o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Se você tiver dúvida, confira o texto bíblico. E essas palavras não poderiam ter sido escritas se Cristo não houvesse existido antes de nascer como um bebê em Belém de Judá. Que Cristo é e era antes de todas as coisas, evidencia-se ainda mais através do seguinte comentário. O Senhor Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade como uma pessoa separada, ainda que um com o Pai em natureza. Ele era a transcendente glória do céu, era o comandante das hostes celestes, e a reverente adoração dos anjos era por ele recebida como um direito seu. E isso não era qualquer usurpação do louvor a Deus. Por exemplo, nós encontramos no livro de Hebreus, no capítulo 1, nós vamos notar essa posição bem definida a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando nós lemos assim na Bíblia Sagrada. Diz o texto: porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz o Pai, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade
é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que todos os teus companheiros. E vemos então, nesta colocação, a posição que Jesus usufrui desde a eternidade. Não seguimos para falar da divindade de Cristo de fábulas artificiosas imaginadas. Quando cremos na divindade de Cristo, através da Bíblia, ele é apresentado como o eterno Deus, o Criador da terra, como aquele que estendeu os céus como cortina. Por certo, ninguém pode ser tão tolo em crer que um mero ser humano poderia criar os céus e a terra do nada, sem qualquer matéria pré-existente, ou crer que tudo isso simplesmente apareceu por acaso. Foi o Filho de Deus, aquele que se tornou Emanuel, que na linguagem de Isaías, o Deus conosco, repetido em Mateus capítulo 1, versículos 21 a 23. Quem falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Salmo 33, versículo 9. Então a divindade de Jesus foi novamente anunciada por seu Pai no texto que nós citamos do livro de Hebreus. Mas acerca do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Repetindo Hebreus capítulo 1, versículo 8. Então somos impressionados pela Bíblia com a íntima relação entre Cristo, o Filho, e Deus, o Pai. Sua obra conjunta na criação do homem é expressa claramente em Gênesis 1, 26. E façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quase que não preciso dizer para você, meu prezado ouvinte, que as palavras, por exemplo, façamos o verbo na primeira pessoa do plural, é um verbo no plural. E em seguida o pronome nossa também é no plural. Sugerem a coexistência e a cooperação entre o Pai e o Filho, ao criarem um homem à sua imagem. E quando vamos para o primeiro livro da Bíblia, como já citamos, vamos encontrar no capítulo 1, versículo 3, a respeito de Jesus. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, confirmando plenamente o que está no livro de Gênesis. E nós, então, dizemos essa colocação para evitar esses confrontos com pessoas que querem rebaixar a pessoa de Cristo, falando dele, do arcanjo Miguel. Isso é uma ofensa, é uma blasfêmia, até comparar Jesus com o arcanjo Miguel. Se o próprio Miguel, como anjo, adora Jesus, como é que ele vai ser tido como sendo o próprio Jesus? Como é que Miguel não teve autoridade para repreender o diabo em Judas 9? E Jesus, no capítulo 8 de Isaías, aliás, de Lucas, repreendeu um homem possesso que estava com uma legião de demônios no corpo. E eles se retiraram e pediram misericórdia ainda que não os mandasse para o abismo, para o inferno antes do tempo. Fica aqui para você ter essa convicção firme na deidade absoluta do Senhor Jesus Cristo.